Te agradecemos, Pai, por esta manhã, porque sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida e nos nossos dias. Obrigado pela Tua companhia conosco. A Tua companhia é a bênção de Deus. A bênção do Senhor é a companhia de Deus conosco todos os dias. Obrigado porque o Senhor se faz presente em todos os momentos da nossa história. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos ao Senhor que mais uma vez nesta manhã fale o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, amigos. Bora lá. Vamos começar. Eu propus para vocês uma pergunta nesta manhã. Seguinte. Existe algo que aconteceu na sua vida que te paralisou? Alguma situação na sua vida no passado que aconteceu e que isso te paralisou? Existe alguma coisa? Fala para mim. Alguma situação. Pode ser, vou dar aqui alguns exemplos, pode ser um erro seu, fracasso, né? Um pecado que você tenha cometido. Pode ser uma agressão, né? Pode ser um trauma. Alguma situação que te paralisou na vida. Aconteceu algo? O pessoal está respondendo aqui. Vamos lá. Sim, tá. Se você quiser escrever, coloque aí. A Mari Santos colocou pecados, brigas, traumas também. Olha lá. A Arlene disse depressão. O Paulo Tomás disse doença. Como é que você tem lidado, hein? Como é que você tem lidado com essas coisas que te aconteceram, hein? Elas ainda pesam contra? Atrapalham o seu avanço? Olha lá, o pessoal está respondendo. A perda da mãe, ansiedade, divórcio e demissão do trabalho. A Mi Ferreira falou sim, mas precisava falar pessoalmente. Ok, tá certo. Que se vocês não se sentem à vontade de falar qualquer coisa, fiquem tranquilos, né? Pode falar no geral, assim, não precisa entrar nada específico, tá, gente? Não é nada específico, não precisa contar detalhes da vida, não é isso não, né? Mas às vezes pode dizer, olha, algo na minha vida pessoal, às vezes um problema familiar, não precisa contar o problema exato, mas diz no geral, né? Um fracasso pessoal, um erro, enfim, tá? Olha lá, o relacionamento, a perda da mãe. A Arlene disse que hoje ela está curada, graças a Deus. A Cláudia Tene disse, me fortalecido na palavra, falando com o Pai. A Ilceia disse que já superou. A Cici disse que ainda paralisada, está orando, pesa contra. Ok, gente. Aqui nós temos várias situações, temos várias histórias, né? Está dizendo, ó, decepção com o cônjuge, traição, abuso sexual, tormento de pensamentos de suicídio, muitos traumas, pastor, enfim. Vamos ver o que diz a palavra, gente. Esse é um texto clássico que eu quero comentar com vocês. Vocês já ouviram esse texto, né? E eu gostaria de citá-lo. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3. Vamos lá, gente? Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olha só. Paulo disse assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo, diz Paulo, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Anote esse texto, tá?
Bom, gente, vamos lá, vamos conversar sobre este tema que é tão importante. Como é que você tem lidado com tudo isso que aconteceu na sua vida, hein? Às vezes uma coisa que está ligada à sua saúde física, ou então às suas finanças, ou relacionamentos, filhos, casamento, amizades, enfim. Como é que você tem lidado com tudo isso? Com aquilo que aconteceu na sua vida? Como é que você tem lidado com tudo isso? Amigos, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo ele está falando, gente, aqueles que estão enfrentando dificuldades na vida, estão passando por tribulações, estão vivendo tempos difíceis, né? Não conseguem lidar com as suas questões na vida do passado. E Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? E avançando agora para aquelas que estão adiante, eu prossigo. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria que você soubesse o seguinte, que o desejo do diabo, guarda isso que eu vou dizer, o desejo do diabo é que você recue, ou no máximo, que você fique parado. Mas se você ficar parado, você já está perdendo, você já naturalmente está recuando. Esse é o desejo do diabo para a sua vida. Ele deseja que você fique estagnado. Mas o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele está nos estimulando a avançar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Ele nos estimula a deixarmos as coisas do passado e olharmos para frente. Gente, nós temos que ter um entendimento correto em relação à atuação do diabo. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que vê capeta em tudo. Não é verdade? Outros, esse é um lado. Tem gente que vê capeta em tudo. Outros ignoram a atuação do inferno. Ignoram o diabo. Acho que é coisa do folclore, história da carochinha, enfim. E a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 2,11, a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Não. Por quê? Porque o diabo, gente, o diabo, ele não tem dó de ninguém. O seu nome está na lista negra de Satanás. Ele não brinca de ser capeta, ele é capeta. Você compreende isso? Então a gente precisa ter um entendimento correto em relação à atuação do diabo. Tem gente, como eu disse, que vê diabo em tudo. Não é isso que eu estou dizendo também. Mas por outro lado tem gente que ignora a atuação do diabo. Tem gente que vê diabo em qualquer coisa. Ele vê diabo na garrafa de refrigerante, ele vê diabo no cabelo do irmão, né? Eu conheci uma história de um rapaz que ele raspou o cabelo, e aí perguntaram para ele por que ele tinha raspado aquele cabelo. E ele disse porque uma irmã na igreja teve uma revelação que o cabelo dele tinha demônios. Então assim, loucura, gente, loucura, né? Eu não sei quem é mais tolo, quem fala ou quem faz, quem corta o cabelo. Não sei qual foi o mais tolo da história, mas enfim, tem gente que vê e demoniza tudo. Tudo é demônio, tudo é capeta, tudo é capeta. Para com isso. Por outro lado, a gente não pode também ignorar os ardis de Satanás. Então veja, um conceito equilibrado, né? A gente percebe que Jesus, por exemplo, Jesus ele compara o diabo ao ladrão, lá em João 10. Ele compara o diabo ao ladrão, quando ele diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. É o diabo que veio para roubar, para matar e para destruir. Satanás, gente, Satanás, ele veja, anote, Satanás é Belial, ele é dragão e ele é maligno. Belial, dragão e maligno. Belial, o que significa? Que ele é indigno e perverso. Ele é dragão. O que é que isso ensina pra gente? Ele é dragão, ele é comparado na Bíblia ao dragão, que tem asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. Veja, asas de águia, patas de leão e caudas de serpente. Em outras palavras, ele tem agilidade, força e sagacidade.
E Satanás também é maligno. Ele é Belial, dragão e maligno. Ou seja, a essência do seu caráter é má. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tudo que o diabo fala é mentira, sabia disso? Não há nele verdade alguma. Tudo que ele fala é mentira. Então, se você percebe mentira, se você vê mentira, saiba que isso vem do diabo, porque ele é o pai da mentira. Agora, nós não podemos dar lugar ao diabo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Mas ao mesmo tempo nós devemos crer, meus amigos, que Deus pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Cristo veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. O que é nascido de Deus, 1 João 5:8, diz assim, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você crê nisso? Agora vamos pensar aqui. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O que é que ele está querendo dizer com isso? Deixa eu dizer para vocês, não existe uma boa, já falei, eu vou repetir algumas ideias aqui do que eu já conversei em outros temas. Não existe uma borracha mágica para apagar aquilo que você viveu. Tudo é possível para Deus? Lembra uma vez que eu fiz essa pergunta? Tudo é possível para Deus? Depende. Algumas coisas são impossíveis, inclusive para Deus. Como assim? Ué, é impossível para Deus, por exemplo, negar-se a si mesmo. Isso é impossível para ele, negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Por exemplo, é impossível para Deus mentir. É impossível para ele mentir. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para mentir. Mas também é impossível para Deus que o passado deixe de existir. O passado existe, amigos. E o passado é concreto. Tem muita gente que diz assim: o tempo vai cuidar de tudo e fará com que o seu passado desapareça. Olha, essa frase é bonitinha, ela é fofinha, ela é piedosa, mas ela não tem efeito nenhum na nossa vida, gente. Nós só poderemos esquecer algo se nós tivermos uma doença chamada amnésia, ou se nós sofremos um grave acidente. Esse papo de esqueça o que você viveu, esse papo não existe, amigos. A nossa memória é uma parte viva que está aqui dentro da gente. A verdade é que você não esquece. Como é que você vai esquecer de momentos fortes que você viveu? Como? A não ser que, como eu disse, se você tiver a doença chamada amnésia ou sofrer um grave acidente. Fora isso, não tem como você esquecer. Os momentos bons da minha vida eu lembro. Lembro bem até hoje, desde pequeno. E momentos ruins também na minha vida eu também lembro. E eu sou essa somatória das coisas boas e ruins que eu vivi. Você é isso também. Então você não esquece. O que acontece? Você aprende a trabalhar os seus sentimentos. Ou seja, os seus sentimentos, eles passam a ter uma outra dimensão. Compreende isso, meu amigo, minha amiga? Então, neste versículo, o que Paulo estava querendo dizer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, que você precisa dar um significado diferente ao seu passado, aquilo que você viveu. E qual é esse significado? É de sermos curados das nossas memórias. Agora Paulo está dizendo o seguinte: avançando. Ele primeiro diz esquecendo do passado, agora ele diz avançando para as que estão diante de mim. O que é que significa isso? Gente, Paulo aqui está comparando a um esportista corredor. Paulo usava muito essa linguagem do esporte. Ele usava muito essa linguagem, né? No Velho Testamento a gente não encontra essa linguagem esportiva, do esporte, mas no Novo Testamento a gente encontra muito, e Paulo usava sempre muito essa linguagem. A corrida, perseverança,
alvo, né? Ele sempre está falando de linguagens que estão muito ligadas ao esporte. E agora ele está comparando a um esportista corredor. Avançar significa o que, amigos? Avançar significa um violento esforço para frente. Avançar significa esticando para frente. Então o que é que isso significa? Quem faz um violento esforço para frente é uma pessoa que anda acima da média. Significa a pessoa que vai para frente, é uma pessoa que não tem medo. Porque o medo neutraliza o nosso potencial. O medo destrói sonhos. E o medo faz com que a gente recue. Aquele que avança, aquele que estica o seu corpo para frente, é uma pessoa decidida. É uma pessoa insistente, corajosa. É uma pessoa que não para no meio das dificuldades. Ele conquista hoje. É isso que Paulo está dizendo. E avançando, ou seja, seja decidido, seja corajoso, conquiste hoje, não tenha medo, ande acima da média, vai. Paulo está dizendo isso. E aí Paulo diz, então eu prossigo para o alvo. O que é que significa prosseguir, que é o nosso tema? Significa um grande esforço. Significa que nada vai me fazer parar. Significa que nada vai me fazer recuar. Significa que nada vai me deter. Aí você pergunta para mim, Ronaldo, mas e se os problemas forem maiores do que nós? O meu problema é maior do que eu. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Gente querida, lembra da situação do povo de Israel na saída da escravidão do Egito? Quando eles estavam indo em direção à terra prometida, eles saíram do Egito. Faraó começou a persegui-los no deserto. Então eles tinham atrás deles Faraó, eles tinham as montanhas e tinham ainda na frente o mar. Eles estavam cercados, encurralados. O povo de Israel estava nessa situação. E a Bíblia diz que o povo orava. Mas Deus falou com Moisés. Sabe o que Deus falou com Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. O que é que Deus estava querendo dizer com isso? Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, prosseguir é com vocês. Abrir caminho é comigo. Então eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, continue prosseguindo. Porque prosseguir é com você. Abrir caminho é o Senhor que vai fazer isso. Mas dê o passo de fé. Em nome de Jesus. Agora, eu queria falar com vocês sobre o que é que nos impede de prosseguir. Você diz assim para mim, Ronaldo, eu quero prosseguir, mas eu não consigo. O que é que impede? O que é que está impedindo? Eu vou dar aqui pelo menos 3 exemplos, 3 situações para vocês. Do que pode impedir você de avançar, de prosseguir na vida. Primeiro, anote. Primeira palavra, são 3 palavras aí. Primeira palavra, ressentimentos. Os ressentimentos nos aprisionam. Os ressentimentos nos escravizam, trazendo consequências espirituais e também para o nosso corpo. É aquela famosa frase que você já ouviu: guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Gente, entenda o seguinte: no perdão, na misericórdia, no amor, não deve existir contabilidade, não se faz conta com essas coisas. Tem muita gente que não consegue avançar na vida porque não conseguem perdoar os seus ofensores. Não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o filho, não perdoa o pai, não perdoa os amigos, não perdoa ninguém. São pessoas que estão presas e escravizadas pelo sentimento de ódio, de rancor. Nós só iremos avançar na vida, amigos, quando nós perdoarmos os erros e as decepções que nós enfrentamos. Quando você se perdoar e quando você perdoar os outros também. Porque tem gente que não avança porque não se perdoa de ter feito algo errado. E tem gente que também não perdoa o outro que cometeu um erro com ele. Então, perdoe. Isso está escravizando você.
Perdão, deixa eu dizer para vocês, perdão não é justiça, gente. Perdão não é justiça. Perdão é a injustiça que a misericórdia pratica. O perdão é a remissão de uma punição merecida. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz em Provérbios 19, 22, a Bíblia diz que o que torna um homem agradável é a misericórdia. Você vê gente que é intolerante, que não perdoa, não é uma pessoa agradável. É uma pessoa azeda, é uma pessoa amarga, que você não quer estar junto dessa pessoa. É insuportável conviver com pessoas assim. Agora, o homem que perdoa, diz a Bíblia, o homem que tem misericórdia, que perdoa, é uma pessoa agradável. O homem no sentido genérico da palavra. Homem e mulher. Quando nós não agimos com misericórdia, nós nos tornamos pessoas intolerantes, azedas, amargas. Aí tem gente que vai dizer para mim aqui nessa manhã, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe do tamanho da maldade que fizeram comigo nesta vida. Você fala isso, mas você não tem noção. Gente, deixa eu dizer para você, que de repente pode estar pensando nisso. O nosso dever não é ficar odiando as pessoas que nos ofenderam, mas a nossa obrigação é fazer com que tudo isso tenha um outro sentido, um outro significado. É curarmos a nossa cabeça das lembranças ruins e das pessoas que nos fizeram mal. Nós precisamos dessa cura, você precisa dessa cura. Porque se não tivermos essa postura, nós teremos raiva de tudo e de todos. E aí nós nos tornaremos pessoas doentes nessa vida. O caminho, gente, o caminho da superação não tem outro, é o perdão. E perdoar é uma decisão. Não é emoção, é decisão. Perdoar é um exercício em fé. Se não houver perdão, nós vamos destruir a nossa própria alma. A falta de perdão, gente, ela provoca um câncer na alma e destrói o corpo, causa doenças no próprio corpo, gente. Não permita isso na sua vida, ficar envolvido com um sentimento de ódio, de rancor. Ah, mas você fala para mim, mas poxa, não é uma chavinha que você muda e já está tudo perdoado. Eu sei disso, mas você precisa dar um passo de fé. Eu sei que tudo envolve um processo, mas você precisa dar um início, precisa dar um start. O começo disso, dê um passo de fé, e aí é dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória, e Deus vai te capacitando, e Deus vai te fortalecendo, e chega uma hora que você perdoou. Mas você precisa ter uma decisão, por isso que perdoar é uma decisão. Quem não perdoa, gente, destrói a ponte que um dia vai precisar para atravessar do outro lado. Jesus disse que quem não perdoa se coloca debaixo da ira de Deus. Você quer ficar debaixo da ira de Deus? Quem não perdoa não consegue dormir. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa abre uma brecha na sua alma para cair numa depressão. Quem não perdoa diz não para Deus e diz sim para o diabo. Quem não perdoa fica preso ao passado e não prossegue, não avança. Gente, o perdão quando que é possível? O perdão só é possível quando nós descobrimos que em Cristo e através da cruz nós somos perdoados por Deus. E porque Deus nos perdoa e esquece a afronta sofrida, nós podemos da mesma forma perdoar os outros que nos ofenderam. E aí ficarmos livres das amarguras e dos ressentimentos. Se você liberar perdão hoje, se você liberar perdão, decidir hoje, o milagre da cura e da libertação vai acontecer na sua vida e a sua vida vai começar a fluir. Você vai prosseguir. Segundo, anote aí, o que é que nos impede? O que é que impede você de avançar? Segundo, anote. Complexos, traumas, decepções. Complexos, traumas, decepções. Anote isso. Anote isso nesta manhã. Existem pessoas que elas não conseguem avançar na vida por causa de complexos, por causa dos traumas, das decepções. Normalmente, isso acontece porque houve rejeição. Rejeição de quem? Dos pais, da sociedade,
né? Dos pais em casa, às vezes o pai comparava você com o seu irmão, dizia, ó, o seu irmão é mais inteligente do que você, ó, a sua irmã, ela é mais bonita do que você é o patinho feio da casa, né? Na sociedade, na escola, você sofria bullying. E eu vou dizer para vocês que de certa maneira, que naquela época eu não usava essa palavra, né, bullying, mas eu já contei para vocês aqui que me davam muitos apelidos. Eu acho que eu sofria bullying, gente. Imagina, eu era o único ruivo da classe. Hoje o cabelo está meio mais escuro, está mais acinzentado, sei lá o que. Mas meu cabelo era vermelho, como minha barba, era laranja. E as pessoas, imagina os apelidos que eu recebia: Foguinho, Crush, Pomarola, Água de Salsicha. Tá vendo como é que eu sei? Tá vendo como é que a gente não esquece? Vocês estão vendo como a gente não esquece? A gente dá um outro sentido a isso, mas a gente não esquece. Então, havia rejeição, eu me sentia rejeitado, né? Eu era o diferente, eu não queria ser diferente da classe, eu queria ser igual a todo mundo. Eu não queria ser diferente. Então, para mim, aquilo era terrível. Então, imagina só, gente, tem pessoas assim, às vezes sofrendo uma rejeição na sociedade, na escola, na família, por defeitos físicos, pela cor da sua pele. Foi recriminado pela cor da pele, raça, pela baixa posição social, porque é pobre. Gente, as pessoas estão marcadas e às vezes elas não conseguem avançar na vida, prosseguir, justamente por causa dessas coisas. Agora, você quer receber cura? Quer receber cura? Se você se encontra assim, em alguma área da sua vida, tem 3 verdades aqui importantes para você receber cura. Primeiro, anote aí, anote que vai ser importante. Não tente guardar a sua dor dissimulando como se ela não existisse. Não tente guardar a sua dor dissimulando como se ela não existisse. Se você tem traumas complexos, não tente guardar essa dor dissimulando como se ela não existisse. Seja honesto com a sua dor. Tem muita gente querendo dissimular Deus. Amigos, se nós não formos sinceros com os nossos sentimentos, não vai ter possibilidade de Deus nos visitar e consolar. Mas se nós formos sinceros na nossa dor, Deus vai nos alcançar com graça, com misericórdia, com bondade, com o seu amor. Porque o Evangelho lida com as nossas realidades como elas são realmente, gente. E a coisa boa na espiritualidade de Jesus é porque a gente pode ser a gente mesmo o tempo todo. A gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode esbravejar, a gente pode ter dúvidas, a gente pode se irritar, a gente pode perguntar, a gente pode falar de coisas que estão ferindo o nosso coração, a gente pode assumir a nossa humanidade diante de Deus. Isso é bom, essa espiritualidade que é boa. E não aquela espiritualidade que fica tentando maquiar tudo, que fica dizendo o tempo todo, não, eu sou vencedor, está tudo na cruz, está tudo resolvido. Não, isso não é boa espiritualidade. A espiritualidade boa e saudável é aquela que deixa a gente ser gente. Assumir a nossa humanidade. A espiritualidade verdadeira e saudável, ela não precisa ficar posando de todo-poderoso, que não tem problema na vida. Mas a verdadeira espiritualidade é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que também sofreu, que teve que enfrentar os dramas desta vida e teve que encarar também a vida como a vida é. Então só existe uma possibilidade de você ser curado nesses traumas e problemas que você vive. Só existe uma possibilidade de você ser consolado com a sua dor. É quando você assume ela diante do Senhor. Porque é nesse momento, quando você assume, que o Espírito Santo de Deus Consolador vem para te consolar de toda essa dor. Você quer ser curado? Quer receber libertação nessa área de traumas complexos? Segundo, anote, só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que você está sendo roubado na vida. Só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que você está sendo roubado nesta vida. Gente, nossa vida, entenda, nossa vida tem coisas boas e coisas ruins. Ninguém tem ou teve uma vida redondinha. Inclusive essa vida redondinha não existe. Esse vem para Jesus e pare de sofrer, isso aí não existe.
Eu estou procurando até hoje. Não existe, gente. Não existe. Todos nós enfrentamos dores, decepções e frustrações. Todos nós, sem exceção. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que deixar a nossa dor como parte do passado e não carregarmos essa dor para a vida futura. Nós precisamos, então, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, amigos, e nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero, e Ele vai nos acolher e curar. O Salmo 34 diz que os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. É o Senhor que nos livra de todas as nossas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É o Senhor. Alguém pediu para eu repetir a segunda. Se vocês quiserem anotar, para ser curado dos traumas, dos complexos, enfim. Anote aí, só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que está sendo roubado na vida. Só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que está sendo roubado na vida. Terceiro, se firme no amor de Deus. Essa é uma outra verdade que você precisa saber, né? Para você receber cura das decepções, dos traumas e dos complexos, primeiro eu falei, não tente guardar a sua dor dissimulando como se ela não existisse. Segundo, só é possível ser curado quando você desiste da ideia de que você está sendo roubado na vida. E terceiro agora, se firme no amor de Deus. O que significa firmeza? Significa segurança, convicção. Sabendo o que Deus diz ao seu respeito e tendo firmeza, você vai ter segurança no amor de Deus. O que Deus pensa ao seu respeito? Como é que Deus vê você? É isso que você precisa pensar. Qual é a sua identidade? Em Gálatas 3, 26 diz que você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. 1 Pedro 2,9 diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eclesiastes 3,11 diz que Deus te fez formoso. Isaías 43 diz que Ele te deu um nome, Ele te ama, Ele te redimiu, Ele está com você e você é precioso, preciosa aos olhos dEle. Romanos 8,17 diz que você é co-herdeiro. Ou seja, significa que você também tem a herança, você também é um herdeiro, junto com Cristo. Em Zacarias 2,8 diz que você é a menina dos olhos de Deus. Jeremias 29,11 diz que os pensamentos do Senhor ao teu respeito são pensamentos bons, de paz, para te dar um futuro bom e um futuro vitorioso. Olha quanta coisa, eu poderia citar vários outros textos aqui. Nós somos amados de Deus, então se firme no amor de Deus. Se você quer ser curado nesta manhã desses traumas, decepções, complexos, se firme no amor de Deus. E agora, vamos para o terceiro ponto. Primeiro ponto, você lembra? Eu falei de ressentimentos. Segundo ponto, falei de traumas, complexos, decepções. E agora o terceiro ponto, escreva aí. Culpa. Culpa. O que é que pode impedir você de avançar? O que é que está impedindo muita gente nessa live de avançar? A culpa. Amigos, não existe carrasco pior do que o carrasco do próprio coração. O que é o sentimento da culpa, gente? Hein? O que é sentimento de culpa, gente? É quando a vergonha de ser exposto não te dá tréguas. Culpa, gente, é aquela voz interior que diz que o fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. Isso é culpa. O sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam sempre endividadas. Não é verdade? Você já se sentiu assim? A culpa, gente, ela arrasa, ela destrói, ela fere, ela acaba com a gente, ela faz com que a gente recue, ela é danosa para a nossa alma. Uma pessoa culpada, ela acredita que tudo que acontece na vida é uma maldição, porque ela está se sentindo culpada.
Acontece algum problema, por menor que seja, um probleminha, por exemplo, furou o pneu do carro. A pessoa já acha que aquilo é um castigo de Deus, que é uma maldição sobre a vida dela, que é uma punição de Deus, porque se sente vulnerável. E agora, se pegar um Covid, então, meu Deus, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso? A pessoa se enche de culpa. Gente, para com essa paranoia, que loucura é essa? O sentimento de culpa faz com que a pessoa conviva com uma pergunta horrível, né? Ela tem que conviver com a seguinte pergunta todos os dias: quando é que o que eu fiz virá à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Isso é terrível. Portanto, uma pessoa que tem uma consciência culpada, ela é uma pessoa medrosa, ela é receosa, ela não descansa em momento algum, ela não avança, ela não prossegue. Gente, é o pior castigo que existe. É o pior castigo que existe. Sabe por quê? Porque o juiz que está lhe condenando é a sua própria consciência. Mas o evangelho que nós conhecemos, este evangelho aqui, ó, que é o evangelho da graça, esse evangelho entende que os erros, as falhas, as decepções, os traumas, os pecados acontecem nos processos da vida para crescermos. O evangelho da graça sabe que a gente vai ter problemas, que a gente por vezes vai pisar na bola, que a gente vai falhar, que as pessoas vão falhar com a gente. Sabe, o evangelho da graça sabe que você vai errar, que você vai pisar na bola. E aí a Bíblia diz, lá em 1 João 2,1: meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus por isso. Gente, os erros fazem parte dos processos da nossa vida. Ninguém aprende se não errar. Ninguém consegue aprender a andar se não tropeçar e cair, não é verdade? Quando você começou a aprender a andar quando você era criança, você tropeçava e caía. Você vivia com um galo na testa, você lembra disso? Sua mãe te contou isso? Você era uma criança que vivia cheia de galo na testa, que vivia batendo a cabeça tudo quanto é canto, caindo para lá e para cá. Você lembra disso? Então ninguém aprende a andar se não tropeçar e cair. E Deus também sabe que a gente é assim, amigos. Deus sabe. A única coisa que Deus quer de nós é que a gente segure nas mãos dele e a gente ande na luz. Porque se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Amigos, o evangelho da graça não tripudia as pessoas que fracassam. A Bíblia diz que o Senhor não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante até que faça triunfar o juízo. Mateus 12:20. A história do povo de Israel é a grande prova para mim e para você que Deus não desiste dos seus. Glória a Deus por isso. Então tire hoje da sua cabeça, em nome de Jesus, tire da sua cabeça essa ideia que te ensinaram, essa ideia evangélica que diz o seguinte, que se você deu brecha para o diabo, então agora ele vai ter poder legal sobre a sua vida para te pegar e para te arrebentar. Tire essa ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido. Não, pelo contrário, agora que ele vai reunir força dobrada para te levantar, para te restaurar. E ele não vai permitir que o diabo toque na sua vida, porque ele é o teu pai. É por isso, amigos, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declarou, Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se o diabo vier contra você como uma torrente de águas, o Senhor levantará contra ele o estandarte da cruz do Calvário. E o Senhor vai dizer, não, Satanás, essa pessoa é minha e eu ainda não desisti dela. Deus não desistiu de você.
O Evangelho da Graça permite que as pessoas vivam sem essa carga, sem esse sentimento danoso, que é o sentimento de culpa. Seja livre hoje desse sentimento. Vamos caminhando para o final, amigos. Como é que você pode ser livre, então, e prosseguir? Esse é o nosso tema, prosseguir. Como ser livre? Como prosseguir? Lamentações 3:21. Anote. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lamentações 3:21. Muitas vezes, amigos, nós lamentamos a nossa situação, nós nos queixamos das lutas, das dificuldades, nós choramos, nós murmuramos o tempo todo e nós não tomamos nenhuma atitude para uma mudança. Nós sabemos que nós estamos em caminhos errados, nós sabemos, e que tudo poderia ser diferente se confiássemos a nossa vida ao Senhor. Mas a gente prefere continuar indiferente a tudo isso e prefere continuar com esse sentimento de autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, eu sofro, pisaram na bola comigo, ai, falharam comigo. A gente prefere isso, alimentar esse monstro. Porque isso é um monstro que vai destruir você. Sabe, gente, seria muito fácil levantar da cadeira do nosso infortúnio e procurar a cadeira da bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas não tem sido assim, não. Simplesmente porque nós já estamos acomodados e nós estamos acostumados com a facilidade de ficar chorando e murmurando. Parece que para muitos isso se tornou confortável. Como é bom. Eles ficam se alimentando desse sentimento de autocomiseração. Como eu sou um coitadinho mesmo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo me decepciona. Tem gente que vive nessa. Você não vai prosseguir nunca se você continuar assim. Isso é diabólico. Parece que é mais cômodo para muitos ficar chorando do que tomar uma atitude. É menos cansativo esperar sentado por uma reviravolta na nossa vida do que ir à luta e buscar esta vitória com determinação e persistência. Sabe, gente, dá menos trabalho pedir oração por nossas lutas do que lutar por nossos sonhos e buscar as nossas vitórias. É claro que eu quero orar por você, eu faço questão disso hoje, vamos orar. Mas você não pode se acomodar a isso. Ah, não, eu vou esperar a live de amanhã para pedir uma oração para o pastor, ele vai orar e vai estar tudo certo. Não, você não pode se acomodar a isso, você precisa se levantar, você precisa lutar pelos seus sonhos, buscar as vitórias que você deseja. Deus falou com Josué, e Deus também fala com você hoje. Deus falou com Josué: Josué, levante-se, anime-se, viva. Moisés era morto, agora era com Josué. Josué fica prostrado: e agora? O que eu vou fazer da vida? Esse povo todo comigo, o que eu faço? Não! Deus disse: Josué, vamos, se levante, anime-se, viva, eu estou com você. Não te deixarei, não te abandonarei. Eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Então saia hoje do seu conformismo. Abandone as suas frustrações. Expulse esse espírito de derrota da sua vida e corra em direção às vitórias. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Jesus está com você. Prossiga, prossiga, prossiga e não desista. Porque o Senhor vai guiar os seus passos sempre que você quiser. Creia nisso. E eu encerro dizendo o seguinte para a gente orar aqui nesta manhã. Você tem duas opções aqui hoje. Você tem duas opções diante do que eu falei. Duas. Primeiro, ficar olhando para trás, se lamentando, chorando, murmurando e caminhando em derrota. Essa é uma opção que você tem. Eu vou ficar chorando, eu prefiro chorar. Prefiro ficar me lamentando. Essa é uma opção. E a outra opção é você se levantar, olhar para frente e saber que a obra de Cristo na cruz do Calvário trouxe a você salvação, trouxe a você cura para estas coisas que nós falamos, trouxe libertação completa para a sua vida. Hoje você pode prosseguir e ter uma vida vitoriosa. O que é que você escolhe? Qual o caminho? Ficar parado, chorando, lamentando? Ou se levantar e olhar para frente e prosseguir? Hein?
Você é uma pessoa que desiste fácil dos seus objetivos? Você é alguém assim? O que faz você desistir? Existe alguma área da sua vida que você deseja prosseguir? Que você está parado, estagnado e você hoje precisa prosseguir? Tem alguma área? Eu quero orar por isso. Coloque aí, já vai escrevendo qual é a área da sua vida que você quer prosseguir. E eu vou orar por isso hoje. Nós somos chamados para prosseguir e conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos conquistadores. Nós somos triunfadores para a glória de Deus. Qual é a área que você deseja prosseguir? Que você percebe que está parado, está estagnado ou até recuando, mas você quer prosseguir. Qual é a área? Coloque aí, às vezes, uma área familiar, financeira, profissional, nos seus estudos, enfim. Coloque alguma área da sua vida, porque eu vou orar agora por você nesse tempo final. Vamos lá, vamos lá. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nessa live. Estão vivendo, muitos deles, crises. O diabo tem trazido engano. E eles desejam hoje tomar uma decisão de prosseguir, de avançar. Alguns estão colocando aqui, Senhor, nessa live, na área profissional, na área ministerial. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, abençoando, Senhor, um relacionamento na área financeira, profissional. Olha aqui, Senhor, as pessoas estão colocando na área espiritual, uma briga familiar, na profissão, nos estudos. Senhor, que nesta manhã seja desfeita toda a obra maligna, Senhor, contra a vida dos meus irmãos. Seja desfeita na saúde, a infertilidade. Pai, em nome de Jesus, quebra toda barreira, traga cura, libertação para o corpo, para a alma e para o espírito. Essas três dimensões, Senhor, traga, Senhor, restauração nesta manhã, na saúde, na família, uma restauração profissional na área financeira, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, crendo que o Senhor continua realizando milagres. Realiza hoje um milagre, Senhor. Realiza um milagre na vida destas pessoas, dos meus irmãos que estão nesta live. Eu oro, Pai, pedindo que a Tua graça, o Teu favor, a bênção do Senhor se manifeste nesta manhã. A Tua mão esteja presente todos os dias na vida dos meus irmãos, seus familiares. Oh, Pai amado, eu oro, Senhor, crendo que o Senhor está restaurando nesta manhã vidas, curando, levantando o abatido, Senhor, curando de traumas, de complexos, de dores. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer e já está fazendo infinitamente mais do que nós estamos pedindo e pensando. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Louvado seja o Teu nome. Receba, meu irmão, minha irmã, receba cura, receba restauração, receba libertação no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Amém, amigos. Que o Senhor abençoe e dê graça a vocês. Tenham um dia na presença do Senhor. Sejam guardados de todo mal.